Sua história não precisa se encaixar em um padrão. Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos falar sobre como criar histórias diferenciadas. Criar uma história original fora dos padrões não é um superpoder que apenas os escolhidos são capazes de conseguir. Qualquer um é capaz de fazer isso. Basta entender que criatividade não é um dom exclusivo de alguns, e sim uma habilidade treinável. E essa é a base do raciocínio para criar uma história diferenciada. Criatividade está relacionada a repertório, ou seja, quanto mais você conhece sobre uma atividade, maiores são as possibilidades de você criar soluções ou opções criativas para ela. Quanto maior for seu repertório de histórias, maiores são as possibilidades de ampliar as possibilidades na hora da criação da história. Por isso é sempre bom ampliar seu conhecimento cultural. Não são apenas os filmes, séries e animes que você acompanha que vão te inspirar. História de pessoas reais que você conhece também pode te inspirar a incluir algo parecido na sua trama. Acontecimentos reais que aconteceram ao longo da história também podem te inspirar. E essas inspirações podem surgir de lugares novos que você conhece, pessoas diferentes, culturas diferentes e muitas outras possibilidades. Tudo isso vai agregar no seu repertório de autor. E tudo pode ser útil. Por isso, uma das maiores habilidades de um escritor é a observação. Não basta escrever bem se sua história for sem sal, entendendo que tudo que você conhece, que já tem observado, pode ser útil na construção de uma história realmente única, e assim podemos usar esse conhecimento na nossa trama. Isso é algo mais fácil e lógico do que parece. Então acompanhe o raciocínio. Antes de explorarmos o diferenciado, precisamos entender o que seria esse padrão. E é importante entender que uma história dentro do padrão não é necessariamente ruim. Tem histórias excelentes dentro de um formato já consolidado, e isso não é ruim de forma alguma. Um padrão não é um clichê. O padrão seria, por exemplo, uma história de fantasia medieval. O que geralmente tem nesse estilo? Reis, castelos, guerras, intrigas políticas, guerreiros, magia, dragões em muitos casos. Esse é o padrãozinho básico de uma história de fantasia medieval. São elementos ruins? Claro que não. Diria que é o meu estilo de história favorito. Se esses elementos forem bem explorados, é praticamente certo que eu vou gostar de acompanhar a história. Aqui entendemos que não precisa ser diferenciado para ser bom, mas histórias diferenciadas muitas vezes se tornam inesquecíveis para o público, e ela pode ser diferenciada de várias formas. Esse diferencial pode ser por causa de como aborda determinado gênero, ou mistura de gêneros diferentes, personagens com uma construção bem diferente do habitual, intrigas entre reinos abordadas de forma um pouco convencional, entre muitas outras possibilidades. Como usei o exemplo do gênero fantasia medieval, vamos seguir nele. Dentro do padrão de histórias de fantasia medieval, podemos começar a esboçar algo diferente, acrescentando outro gênero de histórias. Se incluir elementos de terror, pode se tornar um subgênero como Dark Fantasy, que tem o seu padrão, mas é algo bem menos explorado. E você pode continuar avançando, por exemplo, colocar esse subgênero dentro de uma alta fantasia medieval. Como o universo estilo O Senhor dos Anéis ficaria com elementos de terror psicológico? Algo como se o Sauron tivesse vencido a guerra e todas as outras raças foram perseguidas, e todos os lugares se tornassem perigosos e assustadores. Seria uma história completamente diferente. Não precisa ser um orc, não precisa ter elfos e anões. Podem ser humanos mesmo, ou uma raça bestial que gosta de comer o fígado das pessoas. Isso dentro de um universo medieval. Pode colocar castelos abandonados e humanos refugiando neles. Daria um bom cenário para cenas de suspense. Não precisaria ser uma história para salvar o mundo. Pode ser sobre sobrevivência em um castelo abandonado. Ter algum tipo de magia moderada e não muito eficiente para não tirar o elemento de terror. E pode ter intrigas entre os humanos e sobreviventes, ter guerras contra essas criaturas bestiais. Um exemplo simples, já totalmente fora do padrão de fantasia medieval. E tenho certeza que você reconhece esses elementos em histórias diferentes. Em vez do monstro perseguir um casarão abandonado, seria um castelo. Em vez de armas de fogo, espadas e flechas. Em vez de intriga para conquistar o trono, seria para a sobrevivência da espécie. É um exemplo rápido que estou criando agora. Você pode usar o mesmo raciocínio para criar personagens. Em uma história de terror, tem o padrão de um grupo grande cheio de gente para morrer. Aqui nesse exemplo, já seria de repente uma formação clássica de um grupo de RPG. Mas seria apenas uma união de dois padrões. Para ser algo ainda mais diferenciado, poderíamos adicionar elementos de outros tipos de história, como do subgênero de espada e feitiçaria. Em vez de ser um grupo de personagens descartáveis, pode ser apenas dois. Um muito bravo, tipo Conan, e alguém que precise ser protegido. Para fugir um pouco mais do padrão, essa pessoa pode ser um irmão mais novo. Ter algum tipo de habilidade útil, mas não para a batalha, porque personagens totalmente inúteis não são legais. Imagina um bárbaro protegendo seu irmão mais novo, que tem um corpo fragilizado, mas é inteligente, dentro de um castelo abandonado que foi invadido por criaturas bestiais que gostam de devorar humanos. Por não ser uma história exatamente de terror, o bárbaro pode dar conta das criaturas, claro que com bastante dificuldade. E esse pode ser apenas o início da história. Tem um primeiro ato bem forte com cenas de terror,
um suspense misturado a lutas brutais do bárbaro contra as criaturas. Depois de derrotar as criaturas, ele se proclama rei daquele castelo e seu feito se espalha. Assim ele vira um símbolo de esperança e muitos vão até ele em busca de proteção. Assim as tramas políticas se iniciam e o bárbaro percebe que humanos podem ser piores que qualquer criatura. Olha, foi só um exemplo, mas eu gostei bastante. Pena que não gosto muito de história de elementos de terror, então não vou escrever ela, pelo menos não exatamente assim. E podemos tirar o elemento de terror e deixar uma luta de humanos contra humanos, e seguir a mesma linha de acontecimentos. Seria algo ainda fora do padrão. E podemos avançar ainda mais nessa construção de história diferenciada na criação dos personagens. O padrão de um bárbaro é ser truculento, muito forte e que não pensa muito, bem cabeça dura. Podemos sair desse padrão criando um bárbaro inteligente, ou pelo menos não sendo burro e impulsivo. Ele pode ter o arquétipo do guardião, está disposto a dar a vida para salvar o irmão. Ele pode ser um grande líder, capaz de tomar decisões complexas e saber reconhecer traidores. E podemos incluir vários outros traços em sua personalidade fora do padrão de um bárbaro. Mesma coisa pode ser feita com o irmão frágil mais inteligente, e com outros personagens que forem surgindo na trama. O que você precisa entender é que para criar histórias diferenciadas você precisa sair do padrão. E para sair do padrão, a forma mais simples é misturando elementos de histórias diferentes até chegar em algo novo e interessante. Já dizia o sábio, nada se cria, tudo se copia. Nem todas as combinações vão ficar boas, então é preciso ter cuidado e um senso crítico para definir um bom caminho. Não basta sair misturando elementos aleatórios de gêneros diferentes achando que vai sair um resultado incrível. Faça sabendo o que está fazendo. Você vai sentir que a história está ficando mais interessante e vai cada vez mais moldando até ficar algo único. Eu usei como exemplo o gênero fantasia medieval, mas você pode usar com qualquer outro tipo de gênero, com qualquer tipo de história. Misture problemas reais em mundos fantásticos, ou situações mais improváveis de acontecer. Mude o ângulo que uma história está sendo contada. Por exemplo, não precisa ser contada pelo protagonista, pode ser pela figura de um vilão, de um aliado misterioso, de alguém neutro aos acontecimentos, alguém que não sabe nada que aconteceu anteriormente nesse mundo e por aí vai. Histórias diferenciadas fogem do que as pessoas esperam e que estão acostumadas a ver. São interessantes, realmente diferenciadas. Às vezes essa ideia diferenciada vem do nada, ou pelo menos parece que vem, mas a verdade é que essa mistura de elementos de histórias diferentes se conectam na nossa cabeça sem percebermos e achamos que vem do nada. Sempre tem alguma referência. Mesmo que misture tantas outras coisas que a fonte da ideia original fique bem camuflada, sempre vai ter uma referência. Tudo que você conhece vai te influenciar a criar suas histórias. Então amplie seu leque de possibilidades conhecendo histórias e gêneros diferentes que está acostumado a assistir. Leia novos livros, assista bons filmes de todos os tipos, assista aos animes que geralmente passariam fora do seu radar. Aproveite o que mais te chama atenção. Modifique, pegue apenas parte da ideia e inclua na sua história. Muitas vezes isso acontece naturalmente e nem percebemos. Então use esse recurso de forma consciente quando necessário. Não se esqueça de modificar. Não copie. Repito, não copie. Use como referência. Modifique os elementos na mistura até se tornar algo diferente, mas entenda que não é apenas isso que vai fazer sua história ser boa. Para ela ser boa, ela precisa ter os 4 pilares fundamentais de uma boa história. Fiz um vídeo entrando em mais detalhes sobre isso, mas o resumo é uma boa ambientação, bons personagens, bastante emoção e acontecimentos interessantes em uma ondulação entre vitórias e derrotas. Vou deixar nos cards o vídeo que fala melhor sobre cada um desses pilares. E aqui no canal tem vários vídeos que falam de forma separada sobre cada um deles também. Na descrição deixo uma lista de vídeos recomendados sobre cada assunto. Acredito que pode ajudar. E aqui no canal começamos um projeto muito doido. Estamos fazendo uma história interativa, capítulos novos toda segunda às 3 horas, na aba Comunidade. No final de cada capítulo definimos a ação do protagonista por votação. O projeto já está em andamento, mas você pode acompanhar e já ajudar na votação das próximas semanas. Até a próxima!